Boa noite, vivários e vivários do meu coração. Tô aqui com uma luz aqui para tentar corrigir as questões de foco que tem afetado os últimos vídeos nessa quarentena. E talvez fique ruim mesmo assim, mas enfim, a gente vai tentando até dar um jeito. Gravando take 2 desse vídeo porque eu tava gravando com a câmera da selfie, então eu falei por 15 minutos e tava filmando a parede atrás do celular, mas tudo bem. Vamos tentar de novo. O filme sobre o qual eu vou falar é o Vivarium, um filme de 2019. É uma coprodução de alguns países, mas eu acho que principalmente da Irlanda. Filme dirigido pelo Lorcan Finnegan. Filme mais... nome mais irlandês impossível. Que é estrelado pelo Jesse Eisenberg e pela Imogen Poots. E nesse filme eles vivem um casal. Ela é uma professora de jardim de infância e ele é meio que um zelador barra jardineiro dessa escola. E estão procurando um lugar novo para morar. Então eles vão numa agência imobiliária e são atendidos por um cara um tanto estranho, um agente imobiliário, que fala de um jeito muito mecânico e deliberado e forçado, que tenta persuadir eles, e consegue, a visitarem um novo projeto de habitação que a empresa dele está iniciando, que é um subúrbio, não é um subúrbio americano, porque acho que o filme se passa na Inglaterra, mas enfim, poderia ser um subúrbio muito idílico, várias casas verdes, essa é a coisa mais notável, todas as casas são verdes, tudo é verde, o quintal é verde, idênticas entre si, ninguém tá lá ainda, tá desabitado ainda, e é tudo muito angular e reto, assim, que me faz pensar em Brasília. E se Brasília for assim, eu definitivamente não quero me mudar para lá tão cedo. Porque o que acontece? Eles vão visitar a casa, o cara dá um tourzinho rápido na casa, e aí quando eles se dão conta, ele desapareceu, sumiu com o carro dele, e eles ficaram isolados, abandonados na casa, os dois com o carro do casal e sozinhos ali na casa, sem sinal. Aí eles vão embora de carro, só que eles não conseguem sair. Eles ficam presos nesse labirinto de casas idênticas que parece se expandir infinitamente, e eles vão voltando inadvertidamente para casa 9, que foi a casa que o cara tentou vender, sempre que eles tentam sair. Então eles ficam meio presos ciclicamente até que a gasolina do carro acaba e eles são forçados a passar a noite lá. No dia seguinte eles acordam e vão andando, tentam chegar, seguir o sol, andando. E eles descobrem que esse subúrbiozinho, na verdade, é como se fosse uma cidade gigante, só de casas idênticas, todas inabitadas. E andam pra caralho, não chegam a lugar nenhum, voltam pra casa 9 sem querer de novo. E fudeu, né, basicamente. E a próxima coisa estranha que acontece é que no dia seguinte, uma caixa de papelão tá na porta deles com um bebê dentro. E tá escrito nessa caixa: crie o bebê para conseguir a libertação. E aí que as coisas começam a ficar realmente bizarras, porque esse bebê não é um bebê qualquer. Posto que passam-se 90 dias, famoso 3 meses, e o bebê já tem a aparência de uma criança de 11 anos, sei lá, 12, que sabe falar. E é uma criança muito estranha, que tem os mesmos maneirismos do cara que tentou vender a casa, se veste igual, uma camisa social de manga curta, uma calça meio de terno, sapato, que imita o que eles fazem com uma voz meio distorcida e pede para eles ensinarem as coisas, mas ele, apesar de ele ter um aprendizado muito rápido para 3 meses, ele tem uns comportamentos muito bizarros. Tipo, embora ele saiba se articular, ao invés de pedir as coisas, ele só fica gritando uma voz estridente até que as pessoas deem o que ele quer, sem falar o que ele quer, mas geralmente é alimentação. Isso vai afetando cada vez mais esse casal que já está preso nessa casa há 3 meses, sem contato com nada, só com essa criança, e vai causando um estremecimento maior ainda na vida deles, assim, entre o casal em si e na relação do casal com a criança. A personagem da Imogen Poots, que é a Gemma, ela acaba se compadecendo minimamente da criança, embora ela reitere sempre que ela não é a mãe da criança, o que ela não é. Ela assume um papel meio materno na criação da criança, ela tem
um elemento protetor com relação à criança, enquanto que o pai, que é o Tom, que não é o pai, ele tem uma postura mais agressiva. Ele rejeita a criança absolutamente e ele fica só obcecado em cavar um buraco gigante no quintal, usando a pá do trabalho dele que está na mala do carro para tentar ver se ele consegue achar um jeito de escapar. E assim vai. E já dá para entrar na minha opinião sobre o filme, porque essa questão, o filme tem uma premissa boa, ele tem um senso de suspense bom, uma criação de atmosfera muito forte, personagens bons, bem desenvolvidos, com relações boas e trabalhadas, uma estética maneira, para quem curte esse look brasiliense, sacanagem, mas enfim, uma coisa bem autoral, assim, em termos de direção, uma trilha sonora muito forte, um ambiente sentimental e às vezes sombrio de um cara dinamarquês que foi engenheiro de som de alguns filmes do Nicolas Winding Refn, como Só Deus Perdoa, que você pode até falar mal do filme, mas o som é difícil de criticar, assim, o cara manda bem. Uma fotografia maneira, colorida, apesar de tudo ser preponderantemente verde, o mesmo tom de verde, inclusive. Eles fazem algumas jogadas interessantes com luz, tem muitas cenas de pôr do sol, tem uma cena que tem um incêndio, fogo, que gera uns contrastes legais com esse verde dominante. Todas essas coisas são muito boas, o que peca é justamente o ritmo. Porque ele estabelece bem rápido o que vai acontecer, assim, qual é a vibe da criança, você entende a vibe dos caras presos e a deterioração, a degradação mental progressiva dos personagens, ela, meia hora você já sente bastante todos esses aspectos. E o filme, ele, ele vai com muita vontade em cima, ele banca muito essa coisa de ir arrastando a experiência. Mostrar cada tortuoso dia após o outro na vida desse casal e dessa criança misteriosa que não é exatamente uma criança. E você entende o recado e ele não traz coisas novas, ele demora muito para trazer coisas novas. E essa cadência, ela pode ser bastante maçante. Ela foi para mim. Assim, eu gostei do filme. Eu achei ele ousado, audacioso, um filme fora da curva, assim, de terror, com ele que tenta fazer algo diferente. E isso sempre é válido para mim, a não ser que seja uma proposta completamente escrota, que eu não achei o caso nesse filme, o Vivarium. Mas ele não conseguiu trabalhar o ritmo, assim, ele fica com um tom muito arrastado a partir de um certo momento. O filme tem 1h30 ou um pouco mais, talvez 1h35, mas parece que são 2 horas e algum trocado, porque ele não avança. Ele, até no final, que as coisas começam a acontecer mais cataclísmicas, a resolução da coisa também é muito burocrática e arrastada, que basicamente, sim, o final é deprimente, que não é nem um pouco surpreendente. Spoiler, o casal morre. Essa é a libertação que eles tinham por criar o filho, que já virou um adulto, mas nem deve ter passado, tipo, um ano, assim. E aí o filho pega o carro do casal, dirige de volta pra sociedade, vai até a agência imobiliária, onde uma versão envelhecida daquele cara que tentou vender a casa tá lá. Ele morre assim que ele vê o outro. E o novo cara assume o papel dele, sendo que ele faz várias coisas. Primeiro que ele ensacou os corpos dos pais, enterrou, pegou o carro, foi pro escritório, viu o predecessor dele morrer, botou o cara num saco de vácuo lá, que nem ele fez com os outros dois, com o casal principal, botou ele na gaveta, sentou no escritório, esperou um casal novo chegar, o filme acabou. Ele não tem... O filme não tem pressa nenhuma pra, tipo, mover essas coisas adiante. Eu entendo, tipo, como eu já falei, eu gosto, os filmes não precisam ser ritmo de metralhadora para eu apreciar isso. Eu gosto de alguns filmes mais cadenciados, mas ele podia ter equilibrado um pouco mais. Podia ter mantido esse tom lento, próprio, assim, mas talvez usando outras técnicas, com a montagem e tal, e não só, tipo, com cenas atrás de cenas da mesma coisa acontecendo, só que os personagens estão cada vez mais desesperados barra apáticos ao mesmo tempo, assim. Então, tipo, eu sinto um pouco de dificuldade em recomendar para qualquer um ver, assim, é o que eu faria se o filme tivesse um ritmo um pouco melhor, porque, assim, como eu falei, um filme ousado, teve alguma audácia, um esmero,
um filme bem particular, mas ele não é para qualquer um, porque se você tiver na vibe de uma coisa com um ritmo mais fluido, mais uniforme, esse filme não vai ser uma boa experiência. E até se você tiver com uma mentalidade paciente, o filme não consegue equilibrar, não consegue harmonizar a energia. Tipo, a meia hora inicial é muito foda, ela vai progredindo e você vai ficando, caralho, o que tá acontecendo? Mas o ritmo desanda daí em diante. Por mais que, tipo, a progressão da história seja boa, tipo, eu gostei da narrativa, eu gostei da resolução, a maneira que eles executaram isso, o passo do filme, prejudicou a experiência geral. Vamos para os critérios logo, porque eu já tô bolado que eu tive que gravar esse vídeo pela segunda vez. Efeitos especiais e violência. A violência é mais mental e psicológica do que qualquer outra coisa, mas os efeitos visuais são bons. O filho tem uns gânglios bizarros que saem do pescoço dele uma hora, isso ficou bem feito, com luz. Tem uma cena super psicodélica no final, bem legal, que o filho pega um. Ele levanta o meio-fio da rua e entra numa catacumba misteriosa e a mãe, que não é mãe, segue ele e ela cai para um lugar com arquitetura totalmente bizarra, impossível, meio escheriana, e ficou bem legal isso, e ela vai acessando realidades paralelas desse condomínio com outras famílias sofrendo com a criança, e ela vai afundando pelo chão e saindo de uma banheira e tal, isso ficou bastante bem feito. O que mais eu posso falar de efeitos? Tem uma cena que o cara joga o cigarro na grama e abre um buraco imediatamente muito estranho. É, essas coisas, como um todo, ficaram legais. Achei digno, assim, vou dar uma nota 7.7. Atuações e credibilidade das ações de personagens. Atuações bem fortes, é um filme conduzido por atores, né? Tem basicamente 3 personagens, o casal principal e o filho, que acaba sendo vivido por 2 pessoas, a criança e o adulto. O adulto tem muito pouco tempo de tela. O Jesse Eisenberg tá bem, ele fugiu um pouco do papel de sempre dele, ele não é mais aquele cara neurótico que fala que nem uma metralhadora. Tipo, ele ainda tem aquela personalidade sarcástica, piadista, rápido no gatilho, mas ele é um pouco mais bruto, mais incisivo e objetivo do que outros personagens que ele fez. Assim, eu gostei da atuação dele. O molequinho, que parece um filho do Tom Hanks, assim, ele tá bem, assim, não dramaturgicamente, mas de aparência mesmo. Ele parece como um filho que existe do Tom Hanks, o Colin Hanks, versão mirim. E ele tá bem fazendo uma criança meio estranha, meio idiosincrática. Nos efeitos faltou falar que a criança fica vendo uma TV que fica passando um fractal estranho, preto e branco, bem psicodélico também, com um som bizarro. Esse efeito ficou legal também, ficou bem viajante. Enfim, a criança atua bem, o cara que vende a casa pra eles, ele, do jeito meio robótico, desumano dele, ele manda bem também. A Imogen Poots é a melhor de todas, porque ela tem que viver várias gamas do espectro emocional, desde a raiva, a tristeza, o desespero, até a felicidade. Tem um momento agridoce que ela tá ali, os dois muito desgastados, ela e o Jesse, ou Tom, deitados assim no meio fio, rememorando. Essa é a melhor cena do filme, rememorando a vida antes desse inferno recursivo deles, lembrando sobre como eles se conheceram, enquanto tá tocando uma peça ambient bem bonita, quentinha, que vira depois uma coisa obscura. E tá rolando esse jogo de luz do verde com o pôr do sol, e é bem etéreo e bonito, assim, essa cena show de bola. Atuações boas, então a nota 9. Esse foi talvez o ponto mais forte do filme. E a credibilidade das ações dos personagens, acho que é bem realista o que eles fariam numa situação surreal dessa. E por fim, sustos e terror psicológico. No filme não tem muito susto, tem um ou outro quando a criança do nada dá uns ataques, grita, assim. Mas o terror psicológico, ele é real. Essa vibe. Eu acho que ele dialoga até muito com essa situação da quarentena que a gente tá vivendo, porque os caras estão ali presos na casa. Não importa o quanto eles queiram sair, eles não vão sair, porque a situação ali é uma coisa inexorável, assim. Então é um filme pertinente pra quarentena, mas só que
é muito pior no filme, porque é realmente um pesadelo, parece um pesadelo o filme, do qual eles não conseguem escapar, eles estão ali naquela casa com aquela criança dos infernos, atormentando a vida deles, e é isso, e essa é a existência deles. Então tem um terror real ali, tangível, efetivo. Dá uma nota 7,98. E é isso. Vivarium, eu achei interessante, mas pecou por causa do ritmo. Se você tiver com paciência, vê, mas vê com a mente aberta, porque é um filme difícil de digerir. Se quiser uma coisa mais fluida, mais dinâmica, esse não é o filme para você. Vou tentar fazer um filme mais animado na semana que vem, para quebrar um pouco o ritmo. Semana que vem ou daqui a 3 dias, quem sabe. No mais é isso, valeu minha gente. Espero que eu tenha gravado do lado certo dessa vez. Foi sim.